A palavra que Deus colocou em meu coração para ministrar ao teu coração se encontra em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45, e diz assim: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se, andando sobre o mar. Queria passar-lhes adiante, mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Queridos ouvintes da palavra de Deus, essa palavra que Deus colocou em meu coração, baseada nesse texto, tem a ver com circunstâncias que nós experimentamos, que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, porque muitas das vezes nós passamos por situações que nós não conseguimos compreender o porquê que nós passamos por aquelas situações. Tem momentos, circunstâncias, que você consegue discernir a razão, porque você até entende que a culpa é tua. Em alguma área você deixou a desejar, você falhou, mas tem outras que não. Tem outras que, infelizmente, você fica buscando, sabe, uma razão do porquê está acontecendo isso, aquilo, e às vezes você não encontra. Às vezes é uma crise no casamento, às vezes é um momento de desemprego, às vezes é uma enfermidade. Como eu já vi pessoas que, por exemplo, nunca foram tabagistas, nunca fumaram um cigarro na vida, de repente descobre que tem um câncer no pulmão, né? E essa pessoa fica indagando o porquê daquilo, porquê de determinada circunstância. Existem situações assim em nossa vida. Certamente os discípulos passaram por essa situação ao entrar naquele barco. Preste bastante atenção, quero encerrar. Não tenho muito tempo para explicar, mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. No versículo 45 do capítulo 6 de Marcos, diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Ora, se ele logo obrigou, você entende o que? Eles não queriam entrar no barco. Essa é a verdade. Eles não queriam entrar no barco. E existe uma razão do porquê eles não queriam entrar no barco. Eles estavam, diz o texto, em Betsaida, na verdade, no deserto de Betsaida. Outro texto lá em João capítulo 6, que narra a mesma passagem, vai falar que estavam no deserto de Betsaida. Porém, Jesus deu uma ordem simples: saia do deserto de Betsaida, que seria uma região próxima à cidade, e vão para a cidade. Diz lá o texto: E logo os obrigou, seus discípulos, a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida. Ou seja, eles estavam no deserto de Betsaida. Betsaida era, vamos colocar aqui em termos que os irmãos possam compreender. O deserto de Betsaida era uma região afastada da cidade. Eles foram para aquela região por via de barco. Eles saíram de Cafarnaum e atravessaram até o deserto de Betsaida. Lá aconteceu o milagre da multiplicação dos pães. Eu não tenho muito tempo para explicar, mas o que importa é Jesus queria ficar sozinho. Jesus tinha um objetivo, versículo 46, e tendo-os despedido, foi ao monte para
orar. O objetivo de Jesus era ficar sozinho. Ele não queria, né, a presença da multidão após multiplicar os pães e os peixes. E também não queria os seus discípulos. Então ele falou para os seus discípulos: passe para outra banda. Pegue o barquinho e siga reto rumo a Betsaida. Nós estamos no deserto de Betsaida. Vá para Betsaida. Só que o texto é claro. Os discípulos foram, mas foram obrigados. Eles não queriam entrar no barco. E por que é que eles não queriam entrar no barco? É uma razão muito simples. Aonde eles estavam, na verdade, não era um mar. A gente chama de mar porque é muito grande. É muito grande e também tem um fenômeno que acontece lá que dá um aspecto de mar, mas não é um mar, é um lago. É chamado Lago de Genezaré, que nós apelidamos de Mar da Galileia. Todo mundo já cantou que é aquele rio das crianças, Pedro, Tiago, João, barquinho, aonde? No Mar da Galileia. É famoso, todo mundo conhece esse rio, né? Algum momento da sua vida você já cantou. Ali é um lago que tem 24 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Então, é como se fosse um mar. É o tamanho do município de Volta Redonda praticamente. Olha a cidade de Volta Redonda inteiro daqui. É mais ou menos isso. É o município de Volta Redonda. Eu não consigo enxergar de uma margem a outra quando eu estou olhando para o lago de Genezaré. Por isso que ele é chamado de mar. Mas tem outro fenômeno que o caracteriza como mar, que dá esse aspecto de mar. O que acontece? Existe um fenômeno natural, não é espiritual, é natural. Todos os anos ocorre o chamado degelo do Hermon. O que é isso? Existe ao norte de Israel um monte chamado Hermon. Ele tem 2.814 metros de altitude. E nesses 2.814 metros de altitude, a metade dele é pura neve e a outra metade, para baixo, são árvores. E aí, quando chega o verão, ocorre o degelo do Hermon, que é aquela neve represada, mais de 1.400 metros de neve, começa a derreter. E aquela água toda vai descer por uma valeta, e o nome dessa valeta você conhece, é Jordão. Jordão é um rio que não tem nascente, na verdade é uma valeta abastecida pelas águas que descem do Monte Hermon. Quando acontece esse fenômeno, desce também do norte de Israel, rumo à Galileia, uma massa de ar frio. Quando essa massa de ar frio chega próximo ao lago de Genezaré, vulgo Mar da Galileia, o que acontece é uma grande tempestade, porque o choque térmico ocasiona isso. O choque térmico entre a massa de ar frio que desce rumo ao sul, que encontra com a massa de ar quente na Galileia, gera uma tempestade. Mas não é qualquer tempestade. Há uma cadeia de montanhas que faz com que o vento vá direto para aquele lago. E aí aquele lago, simples lago, começa a ter ondas. Ondas que fazem com que a embarcação venha naufragar. Os discípulos, em sua grande maioria, eram pescadores. Tanto é que diz o quê? Pedro, Tiago, João, aonde? No barquinho, porque eles eram pescadores. Os discípulos conheciam o fenômeno que acontecia naquele lago. Eles sabiam que havia esse fenômeno, que todo ano ocorria. Eles estavam olhando para o tempo, como nós estamos olhando aqui agora, e nós já sabemos que em algum momento desse dia irá chover. Nós não sabemos quando, torcendo que não seja agora, mas em algum momento desse dia irá chover. Os discípulos sabiam disso. Por isso o texto é claro, Jesus os obrigou, porque se fosse pela vontade deles, eles não entravam naquele barco, eles sabiam que viria a tempestade. Mas Jesus falou para eles: eu só quero que vocês atravessem até aquela cidade, Betsaida. Nós estamos perto de Betsaida, nós estamos no deserto de Betsaida. Pega o barquinho e segue rumo a Betsaida. Só isso. Mas eles eram homens escaldados, experientes, marinheiros que tinham conhecimento do mar. Então na cabeça deles aquilo era um perigo. Mesmo algo tão simples era um perigo. Mas quem é que falou, irmão, que era para poder atravessar? Jesus. E o que é que a gente sempre fala?
quando Jesus dá uma ordem, pode cumprir, que vai dar tudo certo. Aleluia. É assim que a gente fala. Pois é, eles entraram naquele barco. E o texto é claro, eles entraram no barco à tarde, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar. Agora tem um detalhe, era para eles navegar rumo a Betsaida, seguindo a costa. Só que de repente algo levou eles para o meio do mar, à tarde. O que foi? Foi as ondas, foi a tempestade. Diz lá o versículo de número 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Eles sabiam que viria a tempestade, mas mesmo assim eles entraram. Decidiram ir até onde Jesus tinha mandado ir. Só que de repente veio o vento. O vento era contrário. Por quê? Porque o vento, ele vinha do norte. Eles estavam navegando rumo ao norte. Aquele vento veio na direção deles. E de repente o vento foi desviando o barquinho. E do nada, quando chegou a tarde, cadê o barquinho? Está no meio do mar. Não era para estar no meio do mar, pastor João Valentim, pastor Emanuel. Era para poder estar em Betsaida, pertinho dali. Mas de repente o vento veio e levou o barquinho para o meio do mar. A quem é que mandou entrar dentro do barco? Jesus. Os discípulos queriam? Não. Eles já sabiam da tempestade? Sabiam. Mas eles confiaram na palavra de Jesus. Aleluia. Mas foram parar no meio do mar. Irmãos, muitas das vezes isso acontece em nossa vida. Às vezes a nossa vida toma uma direção que você não calculou, que você não imaginou. Às vezes você não queria entrar em determinada situação, você acabou entrando, você foi ajudar uma pessoa, você foi fazer algo correto, você foi atender à vontade de Jesus, e do nada você vê a sua vida indo para outra direção. Às vezes você fica perguntando, Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Porque, na verdade, eu estou seguindo a tua vontade. O Senhor falou para eu fazer, eu estou fazendo. Mas, ao invés de eu ver o resultado, eu estou vendo só luta. Porque o texto é claro, eles estavam lutando. E vendo que se fatigavam a remar. Aleluia. Oh, glória a Deus. A verdade é que tem muita gente pregando por aí um evangelho que não é bíblico. Tem gente pregando por aí que se você fizer a vontade de Jesus, tudo na tua vida vai dar certo. E talvez você está, talvez não, com certeza você está, porque a gente sempre ora pedindo a Deus, a gente nunca vem aqui a Deus dará, na loteria, na sorte, não. Esse trabalho aqui é feito debaixo de oração. A gente sempre pede a Deus uma palavra para ser ministrada. Deus sabe com quem está falando, a gente sabe que essa palavra tem endereço, ela vai encontrar o coração. Então tem alguém nesse momento me ouvindo, que na tua vida você está se perguntando por que as coisas estão desse jeito. Por que é que as coisas estão desse jeito, sendo que eu estou procurando fazer as coisas da forma certa? Mas eu só estou vendo as coisas indo para um lado que eu não queria que fosse. Às vezes você está pensando isso em relação ao teu casamento, às vezes você está pensando isso em relação à tua vida financeira, talvez você está passando por uma crise existencial e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou me dedicando à obra de Deus, e ao invés de eu ver resultado, ao invés de eu ver o alvo que eu planejei, chegar lá em Betsaida, do nada eu estou no meio do mar da Galileia, não era para eu estar lá. Eu não esperava estar no meio do mar, mas de repente eu estou lá, remando, contra o vento que era contrário. Eu acho interessante que o nosso amigo João, que estava nesse barco, quando ele escreve acerca desse episódio, lá no capítulo 6, ele diz o seguinte, eles remavam entre 25 a 30 estádios. Entre 25 a 30 estádios, meu amigo Benedito. Eles remavam e entre 25 a 30 estádios e não saíam do lugar. O que isso significa? Um estádio ali é uma medida romana, é 180 metros. Isso quer dizer que eles remavam entre 4,5 a 5,5 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Eles tentavam avançar, daqui a pouco o vento fazia eles voltar.
Eles iam até 5,5 quilômetros daquele ponto, tinha que voltar para 4,5. Eles ficavam nessa, vai, não conseguiam atravessar do outro lado. Por quê? Porque o vento era contrário. E eles iam fatigando a remar. Eles não conseguiam, mas não tinha mais força. Tem momentos que a nossa vida está assim, parece que ela não vai para lado nenhum, parece que não avança, parece que você está indo numa direção, de repente algo muda a tua direção, você quer sair daquele vento e parece que nada dá jeito. Talvez você esteja passando isso em relação à vida da tua casa, da tua família. Você está insistindo, e parece que não avança, você não vê melhora, você, pelo contrário, quando parece que vai, daqui a pouco vem o vento, vem uma luta, vem uma situação. Tem que voltar tudo de novo. Aleluia. Mas foi Jesus que deu a ordem. Foi Jesus que os obrigou a entrar. Falou, passe adiante. Só que me chama a atenção é o seguinte. Olha o que diz o versículo de número 48. Perto da 4ª vigília da noite. Eles foram parar lá no Mar da Galileia, meu Maria de Fátima. Eles foram parar lá no meio do Mar da Galileia, logo de tarde. Foi logo de tarde, meu amigo Diácono Wendel. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar. À tarde. Isso quer dizer o quê? 6 horas da tarde, vamos colocar assim, que é o período da tarde. Só que, perto da 4ª vigília da noite, quer dizer o quê? Perto de 3 horas da manhã. Imagina o quanto que eles remaram. E eles estavam em obediência a Deus. Com certeza estavam se perguntando naquele momento, cadê Jesus? Por que é que Jesus nos colocou nessa situação? Será que Jesus não sabia que iria chover? Nós confiamos na palavra dele. E agora olha como está a nossa situação. Talvez você está passando por isso. Talvez na tua vida você está pensando exatamente isso. Cadê Jesus? Eu procurei fazer a vontade dele. Eu procurei fazer as coisas da forma como agrada a ele. E agora eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo resultado, pelo contrário. Eu achei que as coisas iam ser fáceis. Eu achei que eu ia sair do deserto de Betsaida para Betsaida. Que eu ia navegar pouco. Que ele ia segurar a tempestade. Mas de repente a tempestade veio. O vento que veio do norte do Monte Hermon veio soprando o barco da minha vida. E de repente eu estou no meio do mar. Eu tento avançar. Mas daqui a pouco vem o vento e faz com que eu retorne. Talvez você está pensando nisso em relação à tua vida. Talvez você está pensando nisso em relação ao teu casamento. Talvez você esteja pensando nisso em relação à tua família. Talvez você esteja pensando nisso em relação à tua vida com Deus, ao teu emprego, ao teu trabalho. Aleluia. Tem momento que você está fatigado. Tira a água do bar. Tenta remar. Imagina o cansaço físico, cansaço psicológico. Lá estavam os discípulos desesperados. Só que de repente, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Aleluia. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, recebe hoje. Jesus está vindo ao teu encontro. Você não está vendo ele caminhando, por quê? Porque já é a 4ª vigília da noite, está no meio da escuridão, tem onda para cima, tem onda para baixo, tem situações querendo derrubar, e você pergunta, cadê Jesus? Mas ele está andando, porque ele não veio voando, ele veio andando. E como o texto diz, eles estavam entre 4 a 5 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Jesus desceu do monte, porque ele estava no monte, e veio andando sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas. Isso quer dizer o quê? Que ele estava percorrendo todo aquele caminho a pé. Era 4 ou 5 quilômetros que ele tinha que andar. Então os discípulos não estavam vendo, porque ele não estava voando, ele não estava flutuando, ele estava caminhando. E às vezes você não consegue enxergar a saída, mas aquele que tem todo o poder, ele está caminhando até você, mesmo que você não o veja. Aleluia. Por quê? Porque foi ele que falou para você ir. Foi ele que falou para você ir. Aleluia. E para finalizar, glória a Deus, versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados,
e maravilha. O texto é claro, quando Jesus entrou no barco novamente, o vento se aquietou. Deus nos trouxe aqui nessa tarde para falar para você, o vento vai se aquietar sobre a tua vida, porque Jesus vai entrar nesse barco. Porque esse barco quem escolheu foi Jesus. A tua vida quem escolheu foi Jesus. O diabo quer colocar na tua mente que teu casamento vai naufragar, que a tua família vai naufragar, que a tua vida espiritual vai naufragar, que você vai voltar a viver o que você vivia antes, na cachaça, nas drogas. Não vai, não. Quem falou para você passar adiante foi Jesus, mas deu uma tempestade veio. Mas aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele vai entrar na tua vida hoje, vai mudar a tua história. Aleluia. Por quê? Porque ele continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente pensa em desistir mesmo, é abrir mão, mas Deus está falando contigo, não desista de remar. Você não está vendo, mas Jesus está caminhando em direção a você. Quem te garantiu a vitória foi Jesus, e eles chegaram sãos e salvos em terra firme. Aleluia. Eles não morreram naquela tempestade. Eles se desgastaram na tempestade, se desgastaram. O vento foi empurrando eles de tarde, eles estavam no meio do mar. Só que Jesus chegou 3 horas da manhã. Mas Jesus chegou. Aleluia. Jesus chegou. Que importa que Jesus chegou? Jesus chega quando você não tem mais força. Jesus chega quando você acha que não tem mais jeito. Jesus chega quando você acha que acabou. É aí que Jesus chega. É aí que Jesus chega. E quando ele chega, o vento se aquieta. Aleluia. Jesus vai chegar na tua casa hoje.